Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de SQL Server. Nesta aula de hoje nós vamos conhecer mais propriamente o SQL Server Management Studio, tá? Mas o que é o SQL Server Management Studio? Ela é a principal ferramenta de gerenciamento do banco de dados SQL Server, né? Mais comumente conhecida como Management Studio. Ela é uma ferramenta gráfica fornecida pela Microsoft, né, com o SQL Server. No caso do SQL Server 2014, ela já vem integrada. As versões posteriores, como o SQL Server a partir do 2016, ela já não vem mais integrada. Ela vem uma ferramenta à parte, onde você precisa instalar depois que você faz a instalação do banco de dados, né? E ela possibilita também acessar uma ou mais instâncias e realizar o gerenciamento, seja esse gerenciamento na criação do banco de dados, gerenciamento de segurança de acesso, criação de jobs, realização de backups, etc, e muitas outras coisas, né? Pra gente, no caso, se você não souber onde fica, aqui está o Management Studio. Se ele não estiver aqui, você pode vir aqui em todos os programas. Você vem aqui em SQL Server 2014 e ele vai estar aqui. Então você clica, abre aqui e ele vai mostrar para você essa tela. Ao abrir o Management Studio, vai ser exibida essa tela de login, né, onde a gente vai informar o servidor que a gente gostaria de se conectar. E como ele foi instalado pela primeira instância do SQL Server, ele já vai vir configurado para acessar pelo menos essa instância local que a gente já instalou, né? E essa é a tela inicial do Management Studio quando a gente abre, tá? Nós temos aqui, pessoal, alguns detalhes que eu gostaria de passar para vocês. Que a primeira coisa, nesse primeiro campo aqui, nós temos o tipo de servidor. O Management Studio, ele serve para se conectar não somente os bancos de dados, tá? O usuário aqui, ele não vai se conectar somente nos bancos de dados. Nós temos mais alguns serviços que podem ser acessados aqui através dessa opção aqui onde tem tipo de servidor. Na verdade, não é apenas servidor. Aqui eu posso acessar ao mecanismo de banco de dados. Quando se fala de servidor, estou me referindo ao mecanismo de banco de dados. Eu posso me conectar também ao Analysis Services. Eu posso me conectar também ao Report Services. Eu posso me conectar também ao Integration Services, né? O mecanismo de banco de dados é o banco de dados onde nós vamos acessar. O Analysis Services, ele serve para você fazer análise mais profunda dos serviços, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas o Analysis Service, ele serve para analisar os serviços. O Reporting Services, na verdade, ele é o servidor de relatórios do Windows. E o Integration Services, ele é a ferramenta que faz a integração do banco de dados com outros bancos de dados, né? Como por exemplo o servidor de fazer a replicação do banco para uma outra instância, um outro servidor. No nome do servidor, nós devemos especificar o nome do servidor que será feita essa conexão, tá? Seguindo do nome do servidor e da instância do banco de dados que a gente vai se conectar. No caso aqui, eu tenho o nome do servidor. Se eu fosse me conectar numa instância nomeada, eu ia colocar barra, e aqui eu ia colocar, no caso aqui eu tenho uma instância padrão, o MS SQL Server, é a instância padrão, certo? Eu não preciso colocar porque ela já pega o nome da máquina, tá? Aqui, no caso do nome da máquina, quando é o nome da máquina, eu posso fazer o seguinte. Eu posso digitar localhost, certo? Eu posso digitar, abre e fecha parênteses, e colocar local. Eu vou conectar também na máquina local, ou eu posso colocar o IP da máquina. Para eu usar o localhost
ou o IP da máquina, eu preciso fazer uma pequena configuração aqui, que é no protocolo de rede, tá? Como aqui ele vem como padrão, o padrão aqui é Shared Memory, tá? O padrão é Shared Memory, apesar dele não estar aqui como Shared Memory, mas o padrão é o Shared Memory. E para ele funcionar aqui com o localhost ou com o IP, eu vou precisar estar configurado aqui na propriedade de conexão como TCP/IP. Só que se eu fizer isso agora, ele não vai conectar de momento, aí vai precisar de uma outra configuração, certo? Então aqui é o nome do servidor. Na autenticação existe algumas ressalvas que a gente precisa fazer, porque aqui estão disponíveis os dois métodos básicos no caso da nossa instalação aqui do SQL Server 2014. Que a primeira delas, por padrão, ela vem aqui, autenticação do Windows, no qual é utilizado o usuário atualmente logado no Windows para fazer a autenticação do banco de dados. E a autenticação do SQL Server, onde o usuário criado dentro do banco de dados deve ser usado para fazer essa autenticação. No nosso caso, como nós não temos nenhum usuário criado, porque é a primeira vez que nós estamos acessando, nós já sabemos de imediato que temos o usuário padrão do SQL Server, que é o SA, que é o System Administrator, que eu falei na aula 2. E aqui eu vou colocar o usuário e a senha que foi cadastrada durante a instalação. Quando nós fizermos o login aqui no SQL Server, eu vou conectar utilizando a autenticação do Windows. Quando nós fizermos o login aqui no SQL Server, nós teremos a exibição de três partes principais. Nós temos a barra de menus, que é aqui onde nós podemos acessar o menu arquivo, e tem várias opções aqui, nós vamos vê-las ao longo do nosso curso. Editar, onde eu posso localizar, substituir dentro de uma consulta, indicadores, exibir, tá? Exibir pesquisador de objetos, para exibir essas janelas e etc. Depuração, quando nós estivermos trabalhando com projetos, ferramentas, onde nós podemos configurar várias coisas, principalmente aqui que a gente vai usar de vez em quando opções, para a gente precisa fazer alguma coisa, algumas configurações básicas para a gente poder trabalhar. Importar e exportar as configurações são as configurações básicas do SQL Server, do Management Studio, para ele poder funcionar. Todas as configurações que elas são feitas aqui, importadas ou salvas aqui nesta opção, elas são salvas aqui dentro da pasta documentos, dentro do SQL Server Management Studio, tá? Bom, essa é a primeira parte das três partes principais onde ele apresenta para nós, que são os menus. A segunda parte é o pesquisador de objetos, que é essa parte aqui, ó, tá? Que é essa parte aqui. O pesquisador de objeto, ele fica localizado por padrão na parte esquerda da tela, e ele serve para navegar nos objetos dos bancos de dados e etc. E nós temos aqui essa área azul aqui, que é onde nós chamamos esta área de contexto, né? Que ela fica ali localizada à direita da parte inferior da tela, onde as janelas se abrem de acordo com o objeto selecionado, seja ele um script, SQL, uma tabela, um job, um backup e etc. Tá. Se nós voltarmos aqui para o pesquisador de objetos, nós vamos bem rápido falar pelo menos basicamente de cada pasta dessa aqui que nós temos aqui, tá? O primeiro item é a instância que está conectada, que é esta aqui, ó, a instância que já está conectada. Aqui eu tenho o servidor, onde a gente está conectado, a versão do banco de dados e o usuário que está conectado, certo? A primeira pasta que nós temos é a pasta dos bancos de dados, onde estão os bancos de dados que pertencem à instância que está conectada acima. Segunda pasta, nós temos a pasta de segurança, onde são configurados os usuários e as permissões de acesso às instâncias e aos bancos de dados que foram criados
ao longo da configuração e da manutenção e utilização do banco de dados da instância, né? Nós temos aqui os objetos do servidor, que são os objetos da instância e que não são necessariamente ligados a um banco de dados específico. Aqui está ligado basicamente ao servidor que está conectado, tá? Nós temos aqui a replicação, que é uma seção dedicada à configuração de replicação do banco de dados. É quando eu preciso, eu tenho o banco de dados aqui configurado na minha máquina e por um motivo vou trocar de servidor, eu vou replicar os meus dados para um outro banco de dados para que eu possa fazer uma manutenção nesse banco e etc, e etc. Alta disponibilidade é onde pode ser configurada a alta disponibilidade do banco de dados. O que é disponibilidade? É uma garantia que eu tenho de que o banco vai estar sempre online. Só que no meu caso aqui ele não está habilitado. Ele deve ser habilitado para essa instância antes que eu possa criar um grupo de disponibilidade dessa instância. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Nós temos aqui a pasta gerenciamento. A pasta gerenciamento é a área onde pode ser realizado o gerenciamento do banco de dados, como por exemplo a criação de trabalhos, de backups, planos de manutenção e várias outras coisas que podem ser feitas, como por exemplo gerenciamento de políticas, coletas de dados, administrador de recursos, eventos estendidos, backups, os planos de manutenção, os logs do SQL Server, que a gente pode analisar por aqui, tá? Enfim, aqui tem um monte de coisa que nós vamos acessar aqui à medida que a gente for trabalhando aqui no banco de dados, tá certo? E por último aqui nós temos a pasta catálogo do Integration Services, que são os catálogos dos serviços de integração com o banco de dados, né? É aqui onde nós temos posteriormente nós iremos acessar os catálogos que fazem integração com o banco de dados. E por último aqui nós temos o SQL Server Agente. O SQL Server Agente, ele é o agente de execução do SQL Server, é onde são automatizadas as execuções dos backups, os planos de manutenção e etc. Tá? Esta aula nós vamos ficar por aqui e na próxima videoaula nós iremos dar continuidade criando aqui o nosso primeiro banco de dados. Tá certo? Aguardo vocês na próxima videoaula.